A manhã em Paris tinha seu ritmo habitual. O som distante dos passos no paralelepípedo abaixo da minha janela misturava-se ao burburinho das vozes e ao tilintar de xícaras nos cafés próximos. O ar estava fresco, carregado com o aroma de pão recém-assado e café forte. Dentro do meu pequeno apartamento, apenas o som do teclado ecoava. Eu revisava um romance para uma editora local, uma trama intensa sobre traições e redenção. Ironia ou coincidência, não sabia ao certo. Então, aconteceu. O toque do meu celular quebrou a tranquilidade como vidro se estilhaçando no chão. Meu coração disparou antes mesmo de olhar para a tela. Não era o som do telefone que causava isso, era o número. Aquele número. Ele estava gravado na memória do aparelho, mas, mais do que isso, estava gravado em mim. Um fantasma que eu acreditava ter exorcizado, mas que, ao que parecia, estava apenas adormecido. Por um momento, fiquei congelada. A realidade à minha volta pareceu se dissipar, como se o tempo tivesse decidido retroceder 10 anos, arrancando-me de Paris e me lançando de volta ao caos que era minha vida com ele. Emily Lauren, li na tela. Seu nome era um soco no estômago. Minhas mãos tremiam, mas meu dedo parecia ter vontade própria. Antes que pudesse pensar em ignorar ou rejeitar, atendi. E foi como abrir uma porta para o passado. Então, como vai a vida de uma imprestável? Sua voz veio com o mesmo tom de sempre, carregada de sarcasmo e daquele desprezo calculado. Era o tipo de desprezo que ele destilava com perfeição, cada palavra uma lâmina afiada projetada para encontrar exatamente onde doía mais. Por um instante, fiquei muda. Não por falta de palavras, mas pela torrente de memórias que ele trouxe com uma única frase. Minha mente viajou em segundos, como se estivesse folheando um álbum de fotografias que eu queria esquecer. Mas algo era diferente agora. Eu estava diferente. Emily, finalmente disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Por que você está me ligando? Do outro lado, ele riu. Não uma risada alegre, mas aquela que eu conhecia bem, uma risada cheia de escárnio. Senti saudade. Pensei em saber como você está se saindo sem mim. Pelo visto, ainda medíocre, como sempre. Eu deveria ter desligado. Em outro tempo, teria. Mas naquele momento, algo dentro de mim se recusou a recuar. Enquanto ele continuava com suas provocações, senti a primeira fagulha de resistência queimando no fundo do meu peito. Aquela ligação não era só um eco do passado, era um lembrete de tudo o que eu havia superado. E, ao mesmo tempo, um portal aberto para as memórias que eu estava prestes a enfrentar novamente. Deixei que ele falasse. Porque dessa vez, eu sabia que seria a última. Enquanto ele falava, sua voz parecia um eco distante, como se não estivesse apenas no telefone, mas dentro da minha mente, arranhando memórias que eu tinha enterrado com esforço. Cada palavra me puxava para trás, para um lugar que lutei para deixar para trás. Paris desapareceu. Eu não estava mais no meu apartamento em Montmartre. Estava de volta ao passado, na casa que compartilhávamos, cercada por paredes que pareciam cada vez mais apertadas, sufocantes. Lembrei-me do início, quando Emily era tudo o que eu achava que queria. Ele tinha um charme que dominava os ambientes. As pessoas se inclinavam para ouvi-lo falar, riam de suas piadas como se fossem joias raras. E, nos primeiros meses, eu era sua musa. Ele dizia isso. Minha Camille, minha inspiração. Ele fazia com que eu me sentisse especial, como se todo mundo girasse ao meu redor. Mas não demorou para que o centro do meu mundo se tornasse um campo minado. Ele começou com pequenos comentários, quase inocentes. Você vai usar isso? Achei que preferisse algo que combinasse mais com você. E eu mudei de roupa. Essa ideia é boa, mas você não acha que pode fazer algo melhor? Algo à altura do que eu sei que você é capaz? E eu revisava meu trabalho até a exaustão. Cada sugestão, cada crítica velada era uma peça da minha autoestima arrancada sem que eu percebesse. Até que não restava quase nada. Uma noite, lembro-me claramente, estávamos em um jantar com amigos dele, todos advogados, intelectuais, pessoas que adoravam exibir suas opiniões. Eu fiz um comentário sobre um livro que li, algo que sempre me trouxe alegria. Ele riu. Ah, querida, acho que você não entendeu bem o ponto do autor. Todos riram também. Foi uma risada curta, educada. Mas eu vi. Vi nos olhos dele o brilho cruel de quem sabia exatamente o que estava fazendo. E foi assim, lentamente, que me tornei um reflexo pálido da mulher que eu era. Você ainda está aí, Camille? A voz de Emily no telefone me puxou de volta ao presente. Estou, respondi, seca. Ele não merecia mais do que isso. Bom, por um momento, pensei que você tivesse desmaiado de vergonha ao lembrar do quanto era patética. Fechei os olhos. Patética. Essa palavra tinha sido sua arma preferida. Mas hoje ela não perfurava. Ela não me fazia encolher. Minha mente voltou novamente, desta vez para o momento em que decidi que era suficiente.
Era uma tarde chuvosa, uma briga absurda sobre como eu dobrava as toalhas. Ele me chamou de incapaz, e eu me olhei no espelho. Não me reconheci. Eu era uma estranha, uma sombra. Algo dentro de mim finalmente quebrou, mas não da maneira que ele esperava. Era o som da corrente se partindo. Voltei a mim, apertando o celular com força. Eu sabia o que ele queria com aquela ligação. Ele queria me testar, ver se eu ainda era a mulher que ele quebrou. Mas ele estava prestes a descobrir que aquela Camille não existia mais. Você ligou para a pessoa errada, Emily, murmurei, minha voz mais firme do que eu esperava. E assim, o confronto começou. Você ligou para a pessoa errada, Emily. Minha própria voz soou estranha aos meus ouvidos, firme, segura, quase desafiadora. Durante anos, ele monopolizou a narrativa. Ele era o orador, e eu, o público. Mas agora, parecia que o script estava finalmente mudando, e a surpresa na risada que ele deu não passou despercebida. Ah, então a minha Camille finalmente encontrou uma espinha dorsal? Interessante, ele zombou, sua voz carregada do mesmo veneno calculado de sempre. Diga-me, o que você aprendeu nesses anos longe de mim? Além de traduzir os pensamentos de outros, claro. Por um momento, uma pontada de algo antigo tentou surgir. Era aquela velha insegurança, o reflexo condicionado de justificar, explicar, recuar. Mas ela foi esmagada quase instantaneamente. Porque agora, cada palavra que ele dizia não parecia uma acusação. Parecia um eco vazio de um homem que já não tinha o poder de me moldar. Aprendi que pessoas como você adoram sentir-se grandes enquanto esmagam os outros, respondi, cruzando os braços, embora ele não pudesse me ver. Aprendi que você só tem poder sobre alguém se essa pessoa der permissão. Emily, minha maior conquista foi tirar isso de você. O silêncio dele foi mais alto do que qualquer resposta. Pela primeira vez, eu imaginei sem palavras, segurando o telefone, perplexo. Era uma imagem quase irônica, considerando o homem que nunca ficava sem uma réplica afiada, sem uma piada pronta. Você acha que venceu, não é? Ele finalmente quebrou o silêncio, mas sua voz parecia menos segura, como se estivesse testando minhas defesas. Deixe-me adivinhar, agora você acha que é uma dessas mulheres fortes e independentes? Lendo seus romances baratos e fingindo que encontrou a paz. Não preciso fingir nada, cortei, interrompendo pela primeira vez na vida. A força na minha voz me surpreendeu. Você adoraria acreditar que ainda pode me atingir, que ainda tem espaço para habitar minha mente. Mas deixe-me deixar isso claro. Você não passa de um fantasma, Emily. E fantasmas não têm poder no presente. Ele riu, mas era diferente desta vez. Forçada. Sem a confiança habitual. Eu sabia que ele estava tentando recuperar o controle da conversa, mas suas tentativas caíam no vazio. O Emily que me ligou hoje não era o mesmo homem que me destruiu anos atrás. Ele era menor agora. Mais fraco. E pela primeira vez, eu me senti maior. Enquanto ele resmungava algo incoerente, senti algo curioso, pena. Não por ele, mas pela mulher que eu tinha sido, que um dia acreditou que precisava da aprovação dele para existir. Como eu pude me perder tanto? Mas essa não era uma pergunta que precisava de resposta. Ela era irrelevante agora. Você sabe, eu disse, interrompendo seu discurso raivoso. Eu deveria te agradecer. Porque quando você me deixou quebrada, você me deu a chance de me reconstruir. E a mulher que sou agora? Ela é alguém que você nunca poderia alcançar. Você acha que está por cima de tudo isso, ele rebateu, mas sua voz estava carregada de algo que quase parecia medo. Mas eu conheço você, Camille. Conheço você melhor do que ninguém. Eu sorri, um sorriso que ele nunca veria, mas que eu sabia que ele sentiria na minha voz. Talvez você conhecesse a mulher que você destruiu, Emily. Mas você não conhece quem eu sou agora. E isso, meu caro, é algo que você nunca terá o privilégio de descobrir. Ele ficou em silêncio novamente. Dessa vez, um silêncio mais longo, quase tenso. Eu sabia que estava no controle agora, mas não precisava mais provar isso a ele. A batalha estava vencida, e eu não precisava prolongá-la. Se era isso que você precisava ouvir, considere sua ligação respondida, finalizei. Agora, sugiro que volte ao seu mundo pequeno e vazio, porque o meu não tem mais espaço para você. Desliguei antes que ele pudesse dizer qualquer coisa. O som do silêncio após a ligação foi quase ensurdecedor, mas de um jeito libertador. O peso que carreguei por tantos anos começava a se dissipar, mas eu sabia que não era o fim. Havia mais memórias para enfrentar, mais feridas para curar. E, enquanto olhava para a cidade iluminada pela janela, sabia que o confronto que acabará de ter era apenas o início do verdadeiro fechamento. Depois de desligar, o silêncio tomou conta do apartamento, mas desta vez ele não era opressor. Era mais como um intervalo entre uma tempestade e o momento em que o sol finalmente rompe as nuvens. Ainda assim, meu coração não desacelerava. Eu sabia que tinha vencido aquele confronto, mas, como toda batalha, havia destroços a serem analisados.
Meus olhos pousaram na pequena prateleira ao lado da escrivaninha. Entre livros e cadernos de anotações, estava um envelope amarelado pelo tempo. Meu coração deu um salto. Era algo que eu não tocava há anos. Algo que eu deveria ter jogado fora, mas que, de alguma forma, sobrevivera a todas as minhas tentativas de apagar Emily da minha vida. Caminhei até a prateleira, hesitante, e peguei o envelope. Dentro dele estava uma foto antiga, tirada no nosso primeiro ano juntos. Nós estávamos em uma pequena vila na Provença, sorrindo como se tivéssemos o mundo inteiro pela frente. Na época, eu acreditava nisso. Acreditei em tudo o que ele dizia, em cada promessa que ele fazia. Segurei a foto por um momento antes de jogá-la sobre a mesa. Não me reconhecia mais naquela imagem. A mulher na foto era ingênua, faminta por amor e validação, disposta a apagar suas próprias cores para caber no mundo de Emily. Eu me afastei, cruzando os braços enquanto observava aquela lembrança do passado. Queria acreditar que aquela foto não tinha mais poder sobre mim, mas o nó na minha garganta dizia o contrário. Havia algo que eu ainda não havia enfrentado, algo enterrado mais fundo do que as palavras dele ou as memórias de seus abusos. Naquela noite, as horas se arrastaram. Tentei voltar ao meu trabalho, mas minha mente estava inquieta. A voz de Emily continuava ecoando em fragmentos, não pelas provocações que ele lançou hoje, mas pelas coisas que ele dissera anos atrás, as palavras que se transformaram nas fundações do meu silêncio. Você nunca será ninguém sem mim, Camille. Quem mais poderia te suportar? Você é um peso morto. Eu só fico com você porque tenho pena. Essas frases me perseguiram por tanto tempo que acabaram se tornando parte de quem eu era, mesmo depois de ele ter ido embora. Eu as carreguei como verdades incontestáveis, mesmo quando sabia, lá no fundo, que elas eram mentiras. Fechei os olhos e me deixei afundar no sofá. Tentei organizar meus pensamentos, mas em vez disso, fui transportada para uma noite específica, há 10 anos, a última vez que Emily me destruiu antes de partir. Era uma discussão como tantas outras, mas dessa vez foi diferente. Eu tinha encontrado coragem para enfrentá-lo, para dizer que não aguentava mais. Ele riu, zombando da ideia de que eu poderia sobreviver sem ele. E então, ele se foi, deixando para trás um rastro de palavras cortantes e um vazio que parecia insuportável. Mas agora, olhando para aquele momento com a perspectiva de quem eu sou hoje, algo mudou. Percebi que o vazio que ele deixou não era o fim. Era o espaço que eu precisava para me reconstruir. Levantei-me do sofá e fui até a mesa. Peguei a foto novamente, mas desta vez, não com nostalgia ou dor. Segurei-a com firmeza, como alguém que segura um objeto pesado antes de jogá-lo longe. Abri a gaveta e tirei um pequeno isqueiro. A chama dançou, refletindo-se nos meus olhos. Olhei para a foto uma última vez, e sem hesitar, deixei-a queimar. As bordas escureceram, as chamas engoliram nossas imagens, e o passado que ela representava se transformou em cinzas. Enquanto as cinzas se acumulavam no cinzeiro, senti algo se mexer dentro de mim. Não era alívio, exatamente, mas algo mais poderoso. Era determinação. Eu não era mais a mulher que ele havia deixado para trás, e cada lembrança que ele tentava trazer de volta só reforçava isso. Eu sabia que esse não seria o fim. Havia mais a enfrentar, mais sombras a iluminar. Mas, pela primeira vez, senti que tinha força para fazer isso. Olhando para a janela, vi as luzes da Torre Eiffel brilhando ao longe. Era como se a cidade inteira estivesse me lembrando que eu tinha escolhido reconstruir minha vida aqui, em um lugar que simbolizava beleza, força e resistência. E enquanto me preparava para dormir, uma ideia tomou forma. Não era suficiente cortar Emily do meu presente. Eu precisava entender por que ele ainda tinha conseguido me afetar hoje. Havia algo que eu precisava confrontar, algo que talvez estivesse escondido nas palavras não ditas e nos gestos pequenos do passado. Eu sabia que o próximo passo não seria fácil, mas já tinha decidido. Estava pronta para desenterrar os segredos que me prendiam ao homem que um dia jurei amar. Na manhã seguinte, acordei com a mente turva, como se tivesse atravessado um campo nebuloso durante o sono. Paris estava especialmente cinzenta, o céu carregado de nuvens que pareciam espelhar minha própria inquietação. Abri as janelas para deixar o ar entrar, mas o vento gelado apenas reforçou a sensação de que algo dentro de mim precisava ser enfrentado. Fiz uma xícara de café e me sentei à mesa, encarando as cinzas da foto que havia queimado na noite anterior. Não era suficiente. Queimar uma imagem era simbólico, claro, mas não resolvia a questão que ainda pulsava em meu peito. Por que Emily tinha sentido a necessidade de me ligar depois de tanto tempo? Meu instinto dizia que havia algo mais por trás daquela ligação. Ele não era do tipo que agia sem um motivo. Sempre foi estratégico, cada palavra, cada gesto. Ele era um mestre em manipular, em virar as situações a seu favor. Porque agora, depois de anos, ele aparecia com esse tom de desdém, como se ainda pudesse me atingir. Peguei meu celular e deslizei pelos contatos. Seu número ainda estava lá, intacto, como uma cicatriz que você se recusa a mexer por medo de reabrir a ferida. Quase o deletei, mas parei.
Não era o momento de recuar. Não dessa vez. Decidi que não esperaria por respostas. Liguei para Marie, minha terapeuta e amiga, com quem não falava há algumas semanas. Precisava de uma perspectiva diferente, alguém que pudesse me ajudar a navegar por tudo isso sem me afogar em memórias. Camille, o que aconteceu? A voz de Marie era acolhedora como sempre, mas carregava um toque de preocupação. Ele ligou, disse, sem rodeios. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu sabia que ela estava escolhendo as palavras com cuidado. Por que você acha que ele fez isso? Ela perguntou, finalmente. Eu não sei, admiti, frustrada. Mas há algo que não consigo explicar. Não sinto que foi apenas para me provocar. Ele quer alguma coisa, Marie. E isso me irrita porque, mesmo agora, sinto que estou reagindo a ele. Marie suspirou, como se pudesse sentir o peso do que eu carregava. Camille, talvez seja a hora de você olhar para isso de frente. Não como a vítima de quem ele foi, mas como a mulher que você é agora. Ele só tem poder se você der. O que você acha que ele quer de você? Sua pergunta ecoou na minha mente por longos segundos. O que Emily poderia querer? Ele sempre gostou de controle, de ter a última palavra. Talvez essa ligação fosse apenas sobre reafirmar seu domínio, mas havia algo na voz dele, algo que não combinava com o Emily que eu conhecia. Eu não sei, repeti, mais para mim mesma do que para ela. Mas vou descobrir. Desliguei o telefone e olhei para o vazio. As palavras de Marie acenderam algo dentro de mim. Eu precisava de respostas, não para ele, mas para mim. E para obtê-las, sabia que teria que revisitar o passado, não como um fardo, mas como uma investigação. Fui até a gaveta mais profunda do meu armário, onde guardava tudo que não queria encarar. Cartas antigas, fotografias e, no fundo, um pequeno caderno preto. Era o diário que mantive nos anos em que estive com Emily, um registro de uma Camille perdida, mas também uma pista do que eu precisava entender. Sentei-me com o caderno nas mãos, hesitante. Abrir aquelas páginas seria como abrir uma ferida antiga, mas sabia que era necessário. A primeira página começou com esperança, com declarações de amor e sonhos compartilhados. Mas, conforme folheava, as palavras se tornavam mais sombrias, carregadas de dúvida, medo e solidão. E então, encontrei algo que me paralisou, uma entrada que falava sobre uma conversa que nunca deveria ter acontecido. Uma noite em que Emily, bêbado e sem filtros, mencionou algo sobre seu passado, um segredo que ele rapidamente tentou descartar como um erro de fala. Na época, não questionei, porque estava ocupada demais tentando sobreviver a ele. Mas agora, aquelas palavras se destacavam como uma pista importante. Há coisas que você nunca entenderia, Camille. Não porque você é burra, mas porque algumas verdades são melhores enterradas. Verdades enterradas. Era disso que ele estava falando? Algo no tom da ligação, na escolha cuidadosa das palavras, me fez pensar que ele estava tentando medir se eu havia descoberto algo. Mas o quê? A ideia me consumiu pelo resto do dia, até que tomei uma decisão. Eu precisava confrontá-lo novamente, mas dessa vez, nas minhas condições. Precisava encerrar essa história de uma vez por todas. Peguei o telefone, minhas mãos firmes, e disquei o número que ainda conhecia de cor. A ligação soou, e meu coração martelava no peito. Quando ele atendeu, sua voz soou casual, quase como se estivesse esperando por isso. Camille, não achei que você fosse ligar. Eu também não, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Mas acho que você tem algo para me contar. E dessa vez, quero ouvir. Do outro lado, o silêncio foi carregado. Eu sabia que estava perto de descobrir algo importante. Algo que mudaria tudo. O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi quase ensurdecedor. Como se, de alguma forma, a própria pergunta tivesse rompido uma barreira invisível, uma tensão que ele havia tentado manter intacta durante todos esses anos. A voz de Emily, quando finalmente rompeu o silêncio, não tinha mais a mesma confiança arrogante que costumava ter. Agora, ela soava cautelosa, como se ele estivesse tentando medir cada palavra, cada movimento que faria. Você realmente quer saber, Camille? Ele disse, com um tom mais grave, mais sério, algo que eu não reconhecia. Você não vai gostar do que vai ouvir. Eu o encarei através do vidro da janela, sentindo a brisa fria acariciar meu rosto. O som do trânsito ao longe, as buzinas, as vozes, tudo parecia distante, irrelevante. Não importava o que ele tivesse a dizer, porque finalmente, eu estava pronta. Pronta para entender a verdade, não importa o quão desconfortável ela fosse. Eu sou adulta agora, Emily, respondi, cada palavra saindo com a firmeza de alguém que não tem mais medo. Eu sou dona da minha vida, da minha história. Não vou me esconder atrás de mentiras ou manipulações. Então, sim, eu quero saber. Houve uma pausa longa, como se ele estivesse se preparando para revelar algo que, até então, havia sido cuidadosamente guardado. Quando ele falou, suas palavras foram carregadas de uma tensão que me fez tremer, mas de uma forma diferente. Não era mais medo.
Era apenas uma estranha sensação de clareza prestes a surgir. Eu não te contei tudo, Camille. Na verdade, você nunca soube o motivo de eu ter te deixado. Não foi só porque eu te queria no meu controle. Foi porque eu tinha algo que precisava esconder. Algo de que eu tinha vergonha. Eu podia ouvir sua respiração irregular do outro lado da linha, e o som me fez pensar em como ele sempre tinha sido hábil em manipular, mas agora, ele estava vulnerável. Essa vulnerabilidade, estranhamente, me dava uma sensação de poder. Seja lá o que for, Emily, é tarde demais para me convencer. Eu já tomei minhas decisões. Já passei por tudo isso. Mas ele continuou, como se aquelas palavras fossem um desabafo que ele havia guardado por muito tempo. Eu fui diagnosticado com um transtorno psicológico, Camille. Algo que eu não podia controlar. Mas o pior foi que eu sabia, no fundo, que um dia você perceberia. E eu não podia deixar você ser mais uma vítima das minhas falhas. Foi isso que me fez te afastar, me fazer ser cruel. Eu fiquei paralisada. O que ele estava dizendo? Aquelas palavras, que antes poderiam me fazer desmoronar, agora pareciam tão pequenas diante da mulher que eu me tornará. Mas, ao mesmo tempo, havia algo ali que me fazia sentir uma mistura de raiva e compreensão. Ele havia me usado como desculpa, talvez, para encobrir suas próprias falhas. Ele não tinha me deixado por amor, mas por medo de sua própria condição. Eu não fui o único responsável pelo que aconteceu entre nós, disse ele, finalmente. Eu te empurrei para longe, mas você também se afastou. Eu não sei se algum dia poderei me perdoar por tudo. Houve mais uma pausa, mais um silêncio desconfortável, mas agora eu encarava com uma sensação de poder que nunca imaginei sentir. Eu não precisava mais de suas desculpas. Eu já tinha reconstruído minha vida sem ele. E isso, no final das contas, era tudo o que importava. Eu sei, respondi, minha voz suave, mas cheia de força. Você não tem que se perdoar, Emily. Não para mim. Eu já encontrei o meu perdão. Você foi uma lição dura, mas necessária. E agora, com tudo isso, posso seguir em frente. O silêncio em sua voz foi como uma confirmação de que ele sabia que suas palavras não tinham mais poder sobre mim. E, enquanto eu desligava o telefone pela última vez, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Me levantei do sofá e fui até a janela. O céu ainda estava nublado, mas a brisa que tocava meu rosto agora tinha um sabor diferente, mais leve. Eu sabia que, apesar da dor do passado, ele estava finalmente onde deveria estar, no passado. E eu, agora, estava pronta para um futuro que era só meu. A cidade de Paris à minha frente parecia se abrir como um novo capítulo. A Torre Eiffel reluzia, imponente como sempre, mas desta vez eu a via não como um marco de algo que eu queria ser, mas como um símbolo da mulher que eu já era. Eu estava livre. Olhei para a mesa ao lado, onde os restos da foto queimaram, e sorri para mim mesma. O que ele me deu naquele momento de clareza foi a última peça do quebra-cabeça. Não havia mais nada a esconder, nada a resolver. O jogo dele estava terminado. E agora, eu estava no controle. Com um último olhar para a janela e a cidade que agora era minha ali, decidi sair. Não sabia exatamente onde iria, mas sabia que seria para frente. Para o novo. Eu sorri para mim mesma. Porque, pela primeira vez, estava inteira.